Pessoal, chegamos agora na dinâmica do movimento circular na vertical, ou seja, o corpinho vai descrever movimentos no plano vertical. Isso a gente vê muito em montanha-russa, quando você desce lá da montanha-russa e faz o looping lá. E vai feliz da vida, tal, e assim por diante. Algumas coisas muito importantes, ou melhor dizendo, importante da dinâmica do movimento circular na vertical. Primeiro, o movimento não precisa ser um MCU, pode ser um movimento circular. Pode ter MCU? Claro que pode, mas de forma geral ele vai ser movimento circular. Outra coisa, todo exercício represente as forças atuantes. Beleza? Vamos nos preocupar a priori com o ponto mais baixo da trajetória, mais baixo, e o ponto mais alto. Com esses dois pontos que a maioria dos problemas pedem, saber a resultante centrípeta é essencial para resolver o problema. Quando existe um outro ponto qualquer, aí você vai precisar da resultante centrípeta e talvez da resultante tangencial. Aí tem que ficar atento a isso. Beleza? Representou todas as forças. Sabe qual é a resultante centrípeta, sabe como calcular ela. O que você vai fazer agora? Você vai aplicar a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Lembrando que a resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Se precisar da resultante tangencial, massa vezes aceleração tangencial. Beleza? Muito bem. Nesse exemplo que a gente vai fazer aqui, para facilitar, vamos considerar que esse carrinho está em movimento uniforme. Aí vai ficar muito mais fácil para a gente representar as forças e estudar. Perceba que nesse carrinho sai do ponto A, ele vem em linha reta, aí ele descreve um movimento circular. Esse ponto B aqui é o ponto mais baixo da trajetória. Aí ele vem de novo para uma linha reta e passa por um ponto mais alto aqui. Essa parte eu posso chamar de lombada. E aí, aqui eu chamei de ponto C, ponto B e ponto A. A gente vai avaliar, nesses três casos, as forças que atuam nele e como a gente procede aplicando esses passos. Muito bem. Vamos lá. Primeiro passo, representando as forças. Aqui no ponto A, ele tem a peso e ele tem a sua força normal A. Como ele está em movimento uniforme, a velocidade dele é constante. Mas, professor, ele está em linha reta. Muito bem. Então, nesse ponto A, a gente tem que a força resultante é zero, porque ele está em MRU. A gente conclui, então, que a normal A tem o mesmo valor que a peso para a resultante se anular. Beleza. Já no ponto B, esse pontinho aqui, o ponto mais baixo, ele está passando por um vale. As forças que atuam são peso e a normal. Nossa, mas por que você desenhou a normal muito maior que a peso? É o seguinte, pessoal. Ele descreve aqui uma curva nesse ponto mais baixo. A gente sabe que toda vez que você descreve uma curva, tem que existir uma resultante centrípeta. E a gente sabe que ela aponta para o centro da curva. Portanto, a soma dessas duas forcinhas tem que resultar em uma para cima. Ora, se a resultante centrípeta vai apontar para cima aqui no ponto B, só tem um jeito. A normal tem que ser maior que a peso. Então, nessa situação, no ponto B, a nossa resultante no ponto mais baixo é dada por normal menos o peso. Mas por que menos? Porque estão em sentidos opostos. A diferença entre essas duas forças vai resultar, que é a definição de resultante, na resultante centrípeta B. Então, colocando aqui, a normal B é maior que a peso. Já no ponto C, o que acontece? O nosso carrinho também está fazendo uma curva. A gente vai ter a força peso e a força normal bem pequenininha. Porque eu sei que você já percebeu que ele descreve uma curva. Só que essa curva agora, ele está na parte de cima. A resultante centrípeta vai apontar para baixo. Portanto, para ela apontar para baixo, eu tenho duas forças. A peso que aponta para baixo tem que ganhar da normal, para essas duas juntas somadas resultarem em uma para baixo.
Lembra que a resultante é o resultado da ação dessas forcinhas que estão agindo no corpo. Então, nesse ponto C, a resultante centrípeta vai ser peso menos a normal C, onde a normal C é menor que a peso. Beleza? Feito isso, aí para resolver o exercício, você aplica a segunda lei de Newton. Nesse exemplo que eu dei, só vai precisar da centrípeta. Certo? E outras situações mais difíceis? Isso eu mostro daqui a pouquinho. Bons estudos, pessoal!